A sua amígdala pode sequestrar o seu cérebro em menos de 0,2 segundos e quando isso acontece, você perde o controle, você perde o acesso ao seu córtex pré-frontal, que é onde a gente toma as nossas decisões. Isso acontece porque quando você está emocionalmente desregulado, você literalmente não consegue pensar direito. Não é falta de vontade, não é falta de força de vontade, mas é fisiológico. Nesse vídeo eu quero te ensinar 4 habilidades da DBT, que é a terapia comportamental dialética, para lidar com as tuas emoções. A regulação emocional, ela é muito importante e ela vai estar por trás de várias estratégias que qualquer psicólogo que tu for vai tentar utilizar contigo, porque vamos pensar em vários sintomas que a gente vai ter sempre ali uma desregulação emocional. Vamos pegar um TDAH que às vezes é mais impulsivo, então essa impulsividade ela carrega uma desregulação emocional. Uma pessoa, por exemplo, que está passando por um estresse muito forte, obviamente ela vai ter dificuldade de regular essas emoções. Então, quando a gente fala de regular as emoções, ela é o tratamento fundamental para qualquer situação que tu estiver passando, independente se tu vai ir num psicólogo ou não. Eu não vou aprofundar muito para que tu não saia desse vídeo, mas no nosso cérebro a gente tem a nossa amígdala. E ela está dentro do nosso sistema límbico. E nessa amígdala vai controlar as nossas emoções, ela vai sentir as nossas emoções. E quando ela está muito reativada, quando ela está muito ativada, ela vai fazer com que tu tenha muitas emoções, e às vezes umas emoções muito exacerbadas. E por que ela sente demais? Porque ela está ali para detectar os nossos perigos, os perigos que estão rodeando a nossa pessoa. E então, quando a gente precisa detectar perigo, a gente precisa de algo muito rápido. Então, essa amígdala vai estar sempre ali buscando um comportamento mais rápido para reagir a alguns estímulos ameaçadores. Mas vamos concordar que cada pessoa pode ver uma ameaça e pode interpretar essa ameaça como perigosa ou não, dependendo do sujeito. Obviamente, tem ameaças que todo mundo vai achar que são ameaças da nossa própria vida. Obviamente, todo mundo vai sentir que é um perigo iminente, mas tem várias ameaças que as pessoas podem interpretar de acordo com as suas crenças. E, obviamente, nos nossos dias atuais, colocando em pauta que antigamente a gente tinha, né, que passar por perigos, vamos voltar bem antigamente. Antigamente a gente tinha que passar por perigos mais físicos, hoje em dia os perigos são perder dinheiro, passar por vergonhas, humilhações, falar em público. Então a gente tem problemas mais complexos que a nossa amígdala pode captar hoje em dia. E nós vamos ter o nosso hipocampo no cérebro que vai o quê? Conectar nossas emoções com a nossa memória, o que é muito importante para o nosso aprendizado. Então, tudo isso ali é importante para a gente entender a nossa regulação emocional. Porque evidenciando também o nosso córtex pré-frontal, onde nós tomamos as decisões, onde a gente avalia as coisas mais logicamente, onde planejamos o que vamos fazer com coerência, com lógica, onde vamos também regular as nossas respostas emocionais, esse córtex ele vai ter que gerenciar essa amígdala porventura, quando ela não é capturada. E quando ela pode ser capturada, quando as nossas emoções estão intensas. Então, o nosso córtex pré-frontal pode perder significativamente ali a intensidade ou o poder de decisão. Tá, a gente falou de termos muito complexos aqui, vamos botar bem, né, na prática. A desregulação emocional começa por uma alta sensibilidade aos estímulos emocionais. A gente começa por aí. Então, a gente vai ter uma intensidade muito alta de emoções, um retorno muito lento, um retorno difícil ao nosso estado basal, vamos dizer assim, e uma dificuldade de identificar emoções específicas. E a consequência disso vai ser aquele comportamento mais reativo, problema nas relações, comportamentos impulsivos, até podendo chegar ali um comportamento de autolesão, de uma ideação suicida, uma sensação de estar fora de controle. Como a DBT, a teoria comportamental dialética, a terapia comportamental dialética, ela é em inglês, alguns termos a gente vai utilizar em inglês, mas a gente vai buscar ali o recurso traduzido. E a primeira habilidade chama please. Então essa please eu trouxe na primeira habilidade porque ela vai do nosso cuidado básico com nós. O P, para a gente começar a tratar as nossas doenças físicas.
Então, quando a gente tem uma desregulação emocional, às vezes a pessoa ela não faz um exercício físico, ela tá cheia de problemas, às vezes ela pode ter até um hipotireoidismo, algum problema ali da própria, né, do próprio corpo que vai desregular aquelas emoções. Então, a gente já começa ali cuidando da casa, vamos dizer assim. Depois, eat balance, que é a gente comer saudável, ter uma boa dieta, porque a gente sabe que uma dieta que inflama, uma dieta gordurosa, hiperpalatável, ela vai trazer ali uma inflamação no teu intestino que vai também modificar os teus hormônios, vai ter uma reação no cérebro, enfim, eat balance, comer saudável. Depois é a gente evitar substâncias que podem ser tóxicas, avoid mood altering substances, que é a gente evitar as substâncias que podem provocar uma mudança nas nossas emoções, o álcool, droga, enfim, toxinas no geral. Aí vai de ti também analisar ali o que tu ingere, mas de forma geral é isso aí. Dormir bem, sleep well, a gente conseguir ter uma boa regulação do sono, higiene do sono, todo aquele esquema, né, que a gente pode até procurar mais informações como fazer isso, mas dormir bem é essencial. Tu já deve ter percebido, né, que quando tu não dorme bem, tu já acorda estressado, já acorda de mau humor. Então, imagina uma pessoa que tá dormindo mal há muito tempo. Obviamente, o estado emocional que ela tem, a irritação que ela tem, o humor que ela tem, vai ser provocado por essa falta de sono ali, que a gente não vai poder dizer que ela tá com algum problema psicológico, vamos dizer assim. Uma pessoa é ansiosa, ela tá com um transtorno de ansiedade, tu vai ver o sono dela, na verdade, tá desregulado e a gente vai criar ali um transtorno para aquela pessoa? Não, né? A gente vai primeiro equilibrar e cuidar da casa, né? Vamos dizer assim, arrumar a casa. Exercise regular. A gente vai se exercitar. A gente precisa exercitar, principalmente pessoas com ansiedade, gente. É fundamental ali o exercício. Obviamente é fundamental. A gente precisa ter esse aparato para não ter diagnóstico sujo, para a gente não ter um diagnóstico da pessoa que na verdade não tem esse problema e só precisa cuidar do seu corpo. Beleza, vimos a habilidade 1, vamos para a habilidade 2, chama tip. Também um termo em inglês, mas que a gente vai traduzir aqui, a gente vai entender. Essa é um pouquinho mais diferente, vamos dizer assim, mas que ela é muito interessante para a pessoa que está ali passando por um problema, passando por uma necessidade ali de regular uma emoção. Então, antes de passar a tip, eu vou dizer para vocês que quando a gente tá tendo uma emoção e a gente pode já ter aprendido ali algumas formas cognitivas de regular as emoções. Por exemplo, a gente quando faz terapia, a gente ensina para o nosso paciente a como modificar ali pensamentos, distorções cognitivas. Então, ele pode ter praticado um exercício mental e não ter conseguido sucesso numa situação ali onde ele não está conseguindo elaborar uma situação, tá? Beleza, eu vou dar um exemplo prático porque às vezes eu falo muitos termos técnicos e eu acho que eu acabo perdendo ali vocês no meio do caminho. Por exemplo, a pessoa ela tá com um comportamento impulsivo de comer. E vamos colocar aqui a diferença de um comportamento impulsivo para uma compulsão. Uma pessoa que ela vai para frente da geladeira e ela vê um pudim e ela quer comer um pedaço daquele pudim, ela vai e come um pedaço. Ela tá tendo um comportamento impulsivo. Uma pessoa que vai para frente da geladeira e come o pudim inteiro e mais o feijão e mais o arroz, e mais uma fruta e mais um monte de coisa, é um comportamento compulsivo. Ela tem a sensação de não ter controle mais, ela tá ingerindo aquilo de forma loucamente, tá? Então, vamos pensar na pessoa que tá tendo um comportamento impulsivo, que é a primeira pessoa que tá ali. Um comportamento impulsivo de comer e ela não quer pensar nas emoções. Ou ela pensou, ela realmente percebeu, nossa, eu tô tendo um pensamento de que eu mereço comer isso porque meu dia foi estressante, eu tô com uma agonia, tô com uma dor no peito, preciso comer isso porque eu mereço. E ela já tentou pensar assim, mas não tem lógica tu pensar isso porque tu vai engordar, porque tu vai se sentir pior. Ela já tentou ali, né, trazer as distorções cognitivas e não deu certo. E ela tá com aquela emoção. E ela pode ali pensar assim, eu tô numa situação de crise, porque eu tô numa situação onde eu não sei mais o que fazer com isso. Então ela vai aplicar uma tip. Ela vai aplicar um exercício de situação de crise, que é a gente provocar um estímulo sensorial para te acalmar. A gente pode buscar ali uma distração, podemos sim te tirar da situação, podemos. E obviamente isso já é um estímulo sensorial diferente, mas a gente pode também utilizar um estímulo sensorial prático, assim, por exemplo, uma pessoa que está tendo uma sensação de que vai ter um ataque de pânico, ela colocar a mão na água gelada, o rosto na água gelada, ou ela ir tomar um banho, ou ela provocar uma sensação física ali em algum estado emocional muito reativo, vamos usar a sigla. O T, de temperatura, uma água gelada no rosto,
no pulso, na nuca, tomar um banho gelado, tomar um banho, pode ser um banho quentinho também, provocar uma sensação diferente no corpo. O ID, intensidade. A gente fazer um exercício intenso ali para colocar para fora aquela emoção. Teve uma vez que eu briguei aqui na cidade que eu tô, briguei, né? Não foi uma briga, mas uma situação que eu me senti injustiçada aqui, que me aplicaram uma multa numa academia, fiquei me sentindo injustiçada e eu fiquei com tanta raiva daquilo, que veio um choro, que era um choro já de outras situações, e aí eu peguei e fui correr. E eu nem corria muito na época, mas eu corria 1 hora, eu corria, corria, chorava, e aquilo me ajudou, assim, a passar, sabe, por aquilo. Foi bem interessante, né? Respirar fundo, gente. Pace breathing, que é do TIP. A gente respirar fundo, trazer a respiração. Até vou deixar aqui um videozinho para vocês entenderem por que a respiração, ela tem o poder de nos acalmar. Ela vai acalmar porque ela tem um movimento interno que faz com que a gente provoque uma sensação de que a gente está relaxado. Tu já percebeu o quanto a gente está nervoso, a gente comprime aquele ar e de repente a gente... Porque a gente precisa regular esse sistema. A gente negligencia, né? Acha, poxa, eu respiro toda hora, vai ver, eu vou respirar, eu vou me sentir melhor. Vai. Então a gente não pode esquecer disso. Até na prática, né? Quando eu fiz um curso de oratória, uma prática para fazer antes de se apresentar era provocar uma respiração com a barriga, que é encher bem a barriga, segurar várias vezes, porque isso me traria uma calma antes de uma apresentação. E o outro P é para a gente fazer um relaxamento muscular, e o relaxamento muscular é a gente parar como se fosse uma meditação, fazer uma força assim com o músculo e relaxar. Fazer uma força e relaxar. Antes de dormir também é legal. Então esse músculo, quando ele for relaxar, por 5 segundos, vai te trazer um bem-estar. E essa prática, o que é a intenção dela? Neurologicamente, é a gente ativar um sistema parasimpático e ativar esse sistema para fazer você relaxar. E dessa forma a gente reduzir o hormônio do estresse, o cortisol e a adrenalina. A terceira habilidade é a gente praticar mindfulness com as emoções, que é observar essas emoções sem julgamento, observar essas emoções com curiosidade, ir para um canto, eu preciso ir ali pensar. E começar a observar essa emoção, dizer o nome dela, dizer as emoções às vezes que estão juntas. Quando a gente está em terapia, a gente começa a colocar o nome das emoções e também os pensamentos. Escrever, nossa, escrever é muito importante. Porque quando a gente escreve, a gente está colocando a nossa energia, descarregando energia e ao mesmo tempo a gente não consegue pensar em outra coisa, porque a gente tem que pensar como se escreve. Então é um momento teu contigo mesmo, aquele caderno, que é muito interessante. Muitas pessoas negligenciam esse processo, tem preguiça, mas é extremamente importante. Então anotar, viver aquilo, poxa, tô sentindo isso, tirar a pessoa, né, da situação. Tô vendo que eu tô sentindo, poxa, uma raiva misturada com angústia, com injustiça. O que tá passando na minha cabeça? Eu tô pensando isso, pensando aquilo. Enfim, a gente trazer esse processo de metacognição para essa emoção. Eu observar essa emoção. Eu não preciso lutar contra a emoção. Eu posso permitir que ela exista. Posso observar ela, posso criar uma intimidade com ela. Poxa, quando eu sinto isso, eu tenho vontade disso, daquilo, mas eu não quero mais, eu quero fazer uma ação oposta. E aí a gente vai para a nossa última habilidade, que é a ação oposta. É eu saber que eu tenho uma tendência a fazer isso e ativamente fazer o contrário e ver o mundo reagir de forma diferente. É criar uma nova realidade. Porque quando a gente faz tudo igualzinho, né, a gente tem a mesma vida. Então, quando a gente cria uma ação oposta, a gente cria outra vida, outras respostas, a gente se conecta com outras pessoas. Se a minha tendência aqui é entrar nesse lugar de cara fechada, hoje eu vou sorrir. Se a minha tendência é falar um julgamento, hoje eu vou elogiar. Minha tendência é me isolar. Não, hoje eu vou me conectar, mesmo que seja difícil, porque ficar no confortável, né, confortável, mas não muda nada, né, na nossa vida. Então é importante a gente estar sempre de olho, né? Fazer uma prevenção ali das nossas emoções, estar sempre de olho, sempre se analisando, buscar ali manter a nossa estratégia do please ali pelo menos como base, né? Saber que eu fiz o meu trabalho de casa, assim, vamos dizer assim, que pelo menos o básico eu tô cuidando. Praticar ali o mindfulness das emoções, nem que seja antes de dormir, assim, poxa, o que eu tô sentindo? O que eu pensei do meu dia? O que eu senti hoje? Colocar ali um momento legal para tu pensar sobre a tua vida, sobre o teu dia, sobre as tuas emoções. A tua saúde mental é extremamente importante, gente. As pessoas negligenciam isso, mas a tua saúde mental é a que vai fazer tu conseguir tudo
tudo que tu quer nessa tua vida. Então, pelo amor de Deus, se leva a sério. E quanto melhor tu ficar nisso, tu vai conseguir detectar mais precocemente esse estado emocional, fazer alguma coisa com isso, lidar com a situação de crise, ter recursos, ter estratégia. Às vezes as pessoas surgem com várias estratégias. Vou dar um exemplo de uma paciente que ela gostava de arrumar a gaveta quando ela estava se sentindo ansiosa, quando ela precisava desse equilíbrio. Ela já ia se regulando. Então é isso, gente. Ficamos por aqui nesse vídeo. E isso é um pouquinho da regulação emocional que o psicólogo faz e eu espero que você consiga já colocar em prática no seu dia a dia. Um beijão e até o nosso próximo vídeo.